bom dia! Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. As mudanças na matriz curricular dos anos iniciais do ensino fundamental em Natal foram tema de uma audiência pública da Câmara Municipal. Dirigentes do SINT-RN, educadores da rede municipal, professores da UERN e da UFRN, mães de estudantes, membros do Conselho Municipal de Educação, vereadores e o secretário de Educação da capital debateram a nova matriz curricular dos anos iniciais do ensino fundamental. O debate aconteceu durante a audiência pública na última terça-feira. A discussão foi promovida pela Comissão de Educação da Câmara Municipal após solicitação do mandato da vereadora Samanda Alves, do Partido dos Trabalhadores. Os que se manifestaram contra as mudanças apontaram que o tema não foi discutido com a sociedade, que se viu obrigada a aceitar a Lei 241/2024, aprovada no final do ano passado, sob protestos do sindicato e da categoria. Todos alertaram que as modificações vão restringir o direito das crianças, sobrecarregar os novos pedagogos e comprometer o planejamento das aulas. Esse retrocesso será consequência da retirada de especialistas das disciplinas de artes, educação física e ensino religioso, resultando na transferência do ensino desses componentes para os pedagogos. Diante disso, o sindicato enviou uma proposta à Secretaria Municipal de Educação. O documento reivindica que especialistas continuem lecionando as disciplinas. O coordenador-geral do SINT-RN, professor Bruno Vital, celebrou a participação de vários segmentos da sociedade. Eu acredito que esse movimento, essa pressão, fez com que a gente tivesse a secretaria, o secretário da Educação aqui presente, tendo que se explicar para a sociedade. A valorização profissional para os funcionários e as funcionárias da educação é o tema da entrevista de hoje, com a coordenadora-geral do SINT-RN, professora Fátima Cardoso. Confira. Olá, Fátima, seja bem-vinda ao Extra Classe TV de hoje. Olá, Denô. Olá, companheiros e companheiras da educação e todos aqueles e aquelas que vão nos acompanhar neste programa. Fátima, o SINT há muitos anos luta para que o Estado, o RN, produza, elabore um plano de cargos voltado aos funcionários da educação. Com esse plano criado, com a criação de um plano para esse segmento, como é que isso pode revolucionar o salário desses profissionais? Sem dúvida nenhuma, o primeiro impacto vai ser no enquadramento, onde a gente vai contar o tempo de serviço e vai colocar aquele profissional de acordo com o tempo de serviço, o que significa dizer uma mudança na base salarial. Segundo, o aproveitamento dos títulos acadêmicos que são produzidos por esses trabalhadores, ou seja, cursos que são feitos de graduação, de especialização, até mestre e até doutor, E isso vai mudar, sem dúvida nenhuma, toda a questão salarial do servidor e vai ser uma grande conquista e um grande ganho que nós vamos ter. Ao tempo em que, nessa proposta que a gente está discutindo, nós estamos com algo que vai indicar que não tem defasagem salarial, que é o fator de correção ser de acordo com o que é o do professor e o mês de janeiro ter como mês base para atualizar o salário. Então, esses componentes, Denô, vai tornar uma carreira atrativa, vai tornar uma carreira que tem valorização profissional, que existe um respeito, e que as pessoas vão se sentir atraídas para ocupar postos dessa natureza. Agora, Fátima, essa valorização necessariamente passa pela criação de um piso salarial para os funcionários da educação? Se discute no Congresso Nacional a criação de um piso, que é resultado exatamente das muitas idas e vindas de rua, das nossas reivindicações, das marchas em Brasília, para exatamente incorporar também no Plano Nacional de Educação, um novo plano, um piso salarial para que os estados e municípios eles deem sequência a essas conquistas que nós estamos lutando para obter. Na verdade, Denô, sem deixar de desconsiderar qualquer um outro elemento, o piso é o coração do plano.
Portanto, se não apontarmos para um piso salarial, certamente esse plano pode ter conquistas, mas a gente fica um pouco vulnerável com relação ao salário ao longo dos anos. Agora, Fátima, além da parte financeira, como é que os gestores, as gestoras podem garantir a valorização profissional dos funcionários da educação? Com a formação continuada. A formação continuada ela é fundamental para que o profissional ele adquira novos conhecimentos, principalmente agora, Denô, que a gente vive numa sociedade do pós-moderno, né? Já não é nem uma sociedade moderna, onde as tecnologias elas avançam, né? E avançam muito, e a gente tem que buscar atualizar os profissionais que estão desde o manuseio do alimento escolar até aquele que está na secretaria ou na Secretaria de Educação, de colégio, né? Para que haja uma atualização e ele se torne um profissional desse tempo e não um profissional do passado. Agora, Fátima, vocês vêm dialogando bastante com os funcionários. O que eles mais reclamam, o que eles mais pedem, né? Quais são as principais reclamações, quais são as principais demandas desse segmento da educação? Notadamente é a valorização salarial. Isso vem primeiro? Isso vem em primeiríssimo lugar porque ao longo dos anos, sem ter uma política salarial, tem um salário muito defasado, salário muito pequeno. E aí a gente está atribuindo, né, essa questão como a questão mais importante. E dela soma-se a atualização salarial no mês de janeiro e a correção salarial que seja igual à do professor, para que a gente possa avançar e valorizar. Depois, a segunda questão é a formação. Ok, Fátima. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com esta classe TV. Pesquisa do IPEA revela que sindicalizados ganham 33,5% a mais do que não sindicalizados. Além das lutas em defesa da manutenção de direitos, por novos benefícios e melhores salários, o filiado ao SINT-RN tem direitos exclusivos, como assessoria jurídica, Casa do Trabalhador em Educação, assistência especial para aposentados e a maior área de lazer do movimento sindical do RN. Quem fica junto, ganha mais. Filie-se ao SINT-RN. Estamos de volta com esta classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos falando sobre a valorização profissional para os funcionários e as funcionárias da educação. Quem conversa conosco é Fátima Cardoso, que é professora e coordenadora-geral do SINT-RN. Fátima, como é que a valorização dos funcionários da educação ela pode impactar a qualidade do ensino e automaticamente a vida dos filhos da classe trabalhadora? Sem dúvida nenhuma, Denô. Uma coisa é o professor e o funcionário valorizados. Esse funcionário, essa funcionária, na medida em que existe uma valorização, a tendência não é só para os seus filhos, até mesmo na escola. Isso faz a diferença. Faz a diferença a partir da própria relação que esse funcionário vai exercer com a comunidade escolar. Esse é o primeiro elemento importante, né? O segundo elemento que a gente coloca e que destaca aqui é exatamente ele poder aumentar a sua estima. Poder aumentar a sua estima. Porque quando a gente olha, muitas vezes, conversando com os funcionários, não, eu sou apenas um funcionário. E a gente tenta, né, além daquela conversa, dizer não, você é gente, você é acima de tudo uma pessoa, você merece, você precisa. O profissional trabalha melhor e isso afeta a educação, né? Sim, qualifica muito mais. Você tem uma merendeira que tem um curso técnico em alimentação escolar. Ela sabe o que é a nutrição, ela pode chegar para o aluno e fazê-lo despertar o interesse por uma alimentação sadia, né? E você tem uma pessoa na secretaria que recebe a comunidade, o trato que a pessoa vai ter, né? Vai sentir prazer de se apresentar como profissional. O porteiro extremamente importante, esse que faz
o diálogo com os estudantes, também com quem chega, né? O motorista da educação, né? Enfim, todos esses profissionais, Denu, eles vão se sentir muito mais gente. E é assim que é normal, é natural na sociedade, quando você é valorizado do que quando você está no anonimato. Você, estando no anonimato, você se sente a menor das criaturas. E aqui o caso que a gente quer é essa valorização para que as pessoas possam serem mais felizes do que são. Fátima, nessa semana vocês fizeram um ato em frente à governadoria, né? Isso resultou numa reunião na quinta-feira, uma reunião de trabalho. Quais são as novidades nessa negociação com o governo do estado? Olha, na quinta-feira a gente teve uma reunião longa e bastante produtiva, né? Por dentro do plano de carreira do governo, nós introduzimos os pontos de conceito que a gente tem. Nós vimos a parte conceitual do nosso projeto, né? Do projeto que está sendo discutido. E essa parte conceitual, ela foi emendada, foi corrigida algumas questões e elas são importantes, Denu, porque a gente define o que é carreira, o que é cargo, o que é grade, o que é área, o que é um enquadramento, o que é, como se trata as promoções e as progressões na carreira. Tudo isso a gente tem que ver até as vírgulas, para não dar dupla interpretação e ser difícil. Na hora de negociar, o gestor manda lá para a procuradoria, aí a procuradoria dá o parecer que quer. Então, é importante fazer um plano onde a gente reflita todos os passos que ele precisa ter, todas as vírgulas, todos os pontos, todas as palavras, de forma correta, para não deixar espaço. E quinta-feira ocorreu isso, o secretário de administração presente, o secretário adjunto da educação também presente, e nós fizemos um bom debate pela primeira vez. Inclusive nós dissemos lá ao secretário, olha secretário, isso já poderia ter acontecido antes, que era o que a gente queria. Por quê? Ao invés de a gente mostrar a intransigência, a gente mostrou o caminho. A gente mostrou que era necessário pensar com o funcionário, né, dentro do plano e não fora do plano. Saímos com uma reunião marcada para segunda-feira às 16 horas, oportunidade em que será tentado se fechar esse plano para tramitar no comitê de gestão, do comitê de gestão ir para a Casa Civil, da Casa Civil para a Assembleia Legislativa. Obrigado, Fátima, pela sua participação nesta Classe TV de hoje. Nós é que agradecemos e quero deixar aqui um abraço a todos e a todas que estão nos escutando, em especial aos trabalhadores e trabalhadoras em educação, e dizer que, para nós, esse plano é uma questão de vida. Nós só vamos sossegar quando este plano estiver aprovado e quando ele começar a ser aplicado, ou seja, mudar algo na vida do funcionário e da funcionária da educação. Fique agora com as notícias da semana. Na última quarta-feira, o SINTRN realizou o encontro dos aposentados filiados. A reunião celebrou a Páscoa, o Dia das Mães e os aniversários do quadrimestre. Nós não botamos os aposentados só para lutar, né? Que a gente tem um slogan que diz: nós nos aposentamos da escola. Mas a luta, a gente não nos aposentamos, a luta continua. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINTRN em defesa da educação pública. Até lá!